Pedro Rubim, Presente. Dona Lia Carolina, Presente. Dimas de Oliveira Júnior, Danilo Soledade, Desculpa, presente aqui, viu? O microfone estava desligado. Perfeito. Ok. O Dan também, né, Dan? Tá aí. Mike Vinícius, Ele tem. Richard Madonna, Rosângela Cândido Soares, Ronaldo Robles, Jonathan Augusto, eu, Nilva dos Santos Rigo, Monique Reis Barreto, Presente. Ana Paula Vaz Boixá e Abraão Antunes. Temos quórum? Peraí, 3, 4, 5, 6. Temos 11 titulares. Isso dá quórum? Pela minha conta, acho que a gente precisava de mais um, né, Natália? Isso mesmo. A gente precisa de 12. Bom. Deixa alguém mais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá gravando aí? Ou... Tô gravando, sim. Tá gravando, A né? Rosângela já entregou a carta dela de saída, porque daí a gente diminui o número de cadeiras, né? E aí poderia. Ainda não, né? Então é engraçado. Alguém, por favor, precisa também entrar em contato e pedir, porque daí a pessoa anuncia que vai sair, mas fica aí por exemplo, agora hoje, se ela tivesse entregue a KG renúncia, a gente já cobra. Então a pessoa também tem que ter um pouco de responsabilidade e. Tá certo. Tá certo. Vamos avançar então. Não temos quórum então, gente? Não, Pedro. Então não temos como votar nada hoje, né? Isso. A gente só fica impedido de votar. A gente pode seguir a reunião, só não vai ser votado. Então, hoje... Então vamos... Também não podemos nem apreciar a ata anterior. A gente não consegue aprovar ela, isso. Então, o primeiro item que iríamos tratar era a fala do vereador Dentinho sobre o Plano Municipal de Cultura. O vereador, ele está adoentado, ele fez uma cirurgia e o Carlos ontem que está presente, o assessor dele, entrou em contato comigo para que a gente remarcasse isso. Vamos deixar para uma próxima ocasião. Até para a gente ter quórum, até chamar a maioria dos conselheiros para participarem e opinarem sobre esse assunto. Inclusive, desculpa te interromper, Pedro, Claro. Vamos registrar a presença do Carlos aqui na reunião, ele Claro. tá aqui. Boa noite, Carlos, se você quiser se manifestar também, Isso. fica à vontade. Boa noite. Boa noite. O vereador realmente pediu que eu participasse da reunião. E é interessante conversarmos, né, sobre a tramitação do Plano Municipal de Cultura, que está na Câmara e está justamente no gabinete do vereador, por conta dele ser o presidente da Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça ela é composta de 3 vereadores e, se os 3 aprovarem, o plano segue a sua tramitação. E se
2 vereadores da Comissão de Justiça rejeitarem o texto, o plano morre na comissão, ele não tramita. E aí tem que começar o processo tudo de novo. Então, para evitar esses problemas, é por isso que o vereador se dispôs a participar das reuniões do Conselho até que esse assunto, Plano Municipal de Cultura, estivesse em pauta. Perfeito. O Abraão acabou de entrar. Mas já foi Eu feito. vi a notificação. Agora eu não sei se a gente. Eu não sei Oi, se gente, isso já. boa noite, eu estava em Boa outra noite. reunião, desculpa. Eu não sei se isso já conta como quórum, Danilo e Natália. Tá um pouquinho atrasado, mas eu acho que não tem problema não, Pedro. A gente pode seguir, a gente tá com quórum, a gente tá com 12 conselheiros titulares ou em situação de titularidade presentes. Eu não vejo problema da Então, tá gente bom. seguir se todo mundo também concordar, assim concordar. Concordam? Os favoráveis queiram se manifestar, quer dizer, fiquem como estão, e os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela maioria. Então vamos dar continuidade. Deixa eu só te dar uma dúvida aqui, por favor. Eu não tô vendo aquela mãozinha, onde levanta a mãozinha agora aqui. Nossa, meu coração está disparado, porque eu sou a rainha do levantar a mãozinha. Monique, tá nos 3 pontinhos. Isso. Ah, tá bom então. Tá, obrigada. Boa noite, Abraão. É que deu uma atualizada, né? Então, podemos então votar a ata, né? Podemos. Então, a ata, vocês tiveram todos, receberam a ata. Alguém tem alguma observação sobre ela? Podemos votá-la? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos conselheiros presentes. Agora sim, damos continuidade. Vocês querem questionar o Carlos sobre algum ponto do projeto, alguma questão relativa ao plano? Monique levantou a mão. Monique? Boa noite a todos. Na verdade, é mais um posicionamento do que um questionamento. Nós tivemos aí durante a conferência, os fóruns, né, a presença do vereador, e vocês sabem que não vem uma questão pessoal. Às vezes as pessoas falam, Monique, você tem uma questão pessoal contra o vereador. Não tem questão pessoal nenhuma. A questão é mesmo de embate político, embate de ideias, de não concordância. Agora acontece que no dia do fórum, na casa do figureiro, foi aberto a fala para o vereador Dentinho. Ele falou, eu coloquei também as minhas posições, o rebati, porque não concordo com as coisas. Ele está lá, está gravado, eu creio que está publicado. E aí ele fez uma série de alegações ali também, dizendo, eu pedi para que não fosse mudado, que fosse respeitado os artistas, fosse respeitado o plano, expliquei a importância, expliquei todo o processo. E o que aconteceu foi que, na sessão seguinte, na Câmara Municipal, o vereador usou a tribuna para estribuchar este conselho. Ele fez uma fala completamente diferente daquilo que falou para nós na nossa frente, tá? Um plano que ali ele falou que tinha alguns problemas, mas que ele iria respeitar os artistas, que ele iria respeitar a comissão que se debruçou sobre esse plano. Nós analisamos, para quem disse que mas não teve muita participação, vai ver a audiência pública na Câmara Municipal para ver a participação. Nós tivemos a participação, sim, os CRAs lotados. Nós temos aí todo um trabalho gigantesco da comissão que fez o plano. Foi feito os fóruns, foi feito pela internet, consulta pela internet. Houve uma ampla participação popular e dos artistas, sim. E eu fiz a fala de que nós precisamos, os vereadores, têm que respeitar o plano que foi entregue, porque é o plano que a classe artística quer. Não é para que eles possam mexer deles.
E isso foi algo que o vereador Dentinho e eu também conversei com outros vereadores da Câmara. Eu pedi, porque eu estou aqui no Conselho, mas eu também tenho o meu protagonismo como artista. Então eu estive com outros vereadores, pedi, falei sobre a importância do plano, com o Carbone, com a Thalita, com o Richardson, com alguns outros, e falei, olha, é importante que seja mantido da forma que está. Ah, tem algum erro de português, alguma coisa? Ok, pode-se corrigir isso, mas não se mudar a estrutura do plano, as questões que nós colocamos lá no plano. E além disso, além do vereador ter ido na tribuna e falado completamente o oposto do que ele disse na nossa frente, porque não tem caráter, porque não tem vergonha na cara. E estou falando que fique gravado, o assessor dele está aqui, Carlos, não tenho absolutamente nada contra. Eu fui assessora da Lorene, tive minhas discordâncias com ela, então a crítica não é porque não é o da Monique, só para a gente deixar agora claro. Eu gostaria de falar. É a minha Um momentinho só, falar. um momentinho só, por favor, Monique. Ah. Qual foi exatamente a fala que o vereador falou? Eu vou dizer, eu posso terminar o momento ou o senhor vai me interromper? Não, é para a gente saber objetivamente sobre o que a senhora está discutindo. Não objetivamente, eu estou no meu direito de conselheiro de falar aquilo que eu acho que devo falar e peço que isso seja respeitado. Muito obrigado. Então, assim, ele falou algo diferente. Outra questão, eu também me incomodei muito com essa perseguição à secretária Aline. Para mim, essa perseguição é uma perseguição infundada. Eu não sou funcionária da secretaria, eu não conheço a Aline, não sou amiga da Aline, mas me incomodou profundamente essa perseguição à secretária, porque nós sabemos que essa perseguição... Sabemos não, nós não sabemos. Eu acho. É uma suposição minha e eu tenho que me responsabilizar pela minha fala. Eu acho que essa perseguição é uma questão política, porque eu creio que o vereador pretende e que sempre quis a Secretaria de Cultura sobre as suas asas. E que seria inadmissível para a classe artística. Ele não representa os artistas. Ele não me representa. Ele não participa das sessões do Conselho. Ele chegou na tribuna, ele falou, ele sempre nos colocou, nos criticou, nunca participou. Entendeu? A assessoria dele às vezes está presente, agradeço, tem que estar, e ainda, assim, acho que ainda os outros vereadores que se dizem preocupados com cultura pecam em não colocarem alguns assessores ou não participarem das nossas reuniões. Mas ele foi lá, a fala dele está lá, eu não tenho que repetir fala de ninguém, o vídeo está lá, é só para assistir. Eu não fui a única que me incomodei com isso, mas parece que só eu, que tenho, entre aspas, coragem de falar. Também me incomodou muito, e aí eu falei para o senhor presidente isso, e repito aqui, que quando eu sei como funciona, mas que além do presidente, que a comissão está lá, nas entrelinhas está lá. Que o nosso trabalho não foi bom, que não teve participação, e que está cheio de erros. Está cheio de erros por quê? Porque ele quer colocar um plano que vá de encontro ao que ele acha certo na política cultural de Taubaté. Mas quem é ele? O que ele representa? Ele é um vereador? Ok, ele é um vereador, mas eu acho aqui que ninguém aqui se sente representado. E nem por ele, nem por nenhum outro vereador da questão cultural. Então, assim, nós temos esse conselho que nos representa. Esse conselho que nos representa. Porque aqui estão as pessoas do teatro, da dança, das artes plásticas, do audiovisual, da cultura popular. Então, eu até faria uma moção de repúdio. Tá? Eu proponho aqui uma moção de repúdio contra a fala do vereador Dentinho na tribuna sobre o plano e sobre o papel deste conselho. Quais são os termos? O senhor assista o vídeo, o senhor assista o vídeo. Não, a senhora está propondo aqui, a senhora está propondo aqui, Monique, a gente não vai bater boca aqui. Seja objetivo. Eu não estou batendo boca, eu estou dando uma opinião, eu estou colocando o meu lado como artista, como produtora cultural, como uma pessoa que luta pela cultura de Taubaté, como uma conselheira que se debruçou sobre esse plano, que passou sextas-feiras à noite, 10 horas da noite, com notebook ligado, fazendo o plano. Entendeu? Que agora o senhor está tentando me cercear novamente na minha fala. Monique, a senhora está tomando como está fazendo já há um tempo.
Monique, Tá? É por isso, é o favor, que eu tenho para dizer. eu só Eu estou gostaria de pedindo eu encaminho uma moção de repúdio contra a fala do senhor vereador Dentinho sobre o plano e sobre o que ele fala deste conselho, a falta de respeito, que eu me senti desrespeitada como conselheira na fala do senhor vereador Dentinho, quando ele foi falar sobre o plano e sobre os fóruns. Então, a senhora, por favor, apresente os termos dessa moção para que a gente possa apreciar. Acho que não tem como a gente fazer uma moção sem que a gente saiba quais são, né, o conjunto. Eu farei a moção e enviarei por e-mail, e aí o plenário pode depois se debruçar sobre aceitar ou não essa moção de repúdio. Muito obrigado. Senhor Carlos, eu abro para o senhor. Alguém mais quer fazer alguma colocação? O Leandro estava com a mão levantada e tem o Renato Ângelo. Renato Ângelo. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Eu só agora vi essa postagem no Instagram. Eu, desde que fui eleito, ninguém me avisou nada. E na outra reunião que teve numa sexta-feira sobre artes cênicas, eu pedi a pauta, eu pedi o regimento do conselho, ninguém entrou em contato comigo, pedi no grupo das artes cênicas também. Só que agora eu represento o audiovisual, então eu queria estar inteirado junto com os demais amigos aí sobre essas reuniões, e a pauta eu li super rápido a pauta, né, que inclusive vocês vão selecionar umas pessoas para irem na Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então eu queria assim só me inteirar do que se trata, do que eu peguei o bonde andando. Vocês me desculpem porque realmente estou com um problema no celular aí, não consegui mesmo acompanhar, e só agora eu vi, né? Só agora acessei o Instagram que eu vi lá, e eu tô tentando entrar e tô tentando me inteirar com vocês aí. Tá ok? certo. Mas boa noite, né? Antes de tudo, boa noite a todos aí. Boa noite. Valeu. Renato, só está faltando o que o prefeito sancione, reconheça lá a eleição do conselho, para que vocês tomem posse oficialmente. Então, não se preocupa que ainda você não foi informado oficialmente da posse. Tá. Não, sem problema. A prefeitura vai informar direitinho. Tá bom? Então, aí o regimento do conselho, se alguém puder me enviar depois, por e-mail mesmo, Tá bom. eu passo para alguém. Se entrar em contato comigo, já por WhatsApp, eu passo depois para você, tá bom, Renato? Beleza, obrigado. Valeu. Passar adiante, Pedro. Dan? Boa noite, colegas do Conselho. Eu me lembro da gente ter conversado semana passada que a mensagem que a Natália formulou com aquele ponto a ponto em cima das fake news divulgadas pelo senhor Dentinho, aquele era matéria suficiente para a carta de repúdio e matéria exemplar. Na verdade, nós conversamos e algumas pessoas chegaram a ler. Queria pedir aos colegas que pudessem reenviar aquela mensagem da Natália, que ela vem ponto a ponto, desfalando cada uma das falas, que são inverdades, a respeito das coisas que o vereador falou. E eu acho que deveria também haver um desagravo em relação à secretária, né? A fala dele foi hostil na direção da secretaria, e isso também deveria ser mencionado de forma intensa. Agora, eu acredito que a matéria da carta de repúdio, nós tínhamos conversado semana passada, não conseguimos fazer uma extraordinária, mas trazendo à tona novamente que essa era a matéria da reunião extraordinária da semana passada. Que nós possamos usar essa. Talvez se o Leandro puder reenviar aquele texto que a Natália fez, está muito bem escrito, com cada um dos pontos de forma bem clara, bem objetiva, a gente pudesse utilizar
essa base como parte da carta de repúdio precisa ser, eu acredito, precisa ser emitida por nós. Eu concordo que está faltando escrúpulos, caráter nesse parlamentar, e que isso não pode, de maneira alguma, ser deixado de lado. Para a proteção do presidente, de acordo com o que a gente está vendo, eu acredito que numa próxima oportunidade hajam pessoas selecionadas do Conselho para participar dessas reuniões, para não parecer um sequestro. Parece que o Dentinho faz um sequestro de informação na hora que ele fala que o presidente do Conselho esteve lá, o Pedro esteve comigo no gabinete, ele fala isso várias vezes, menciona isso como que entre dentes, para dar a impressão de que nós o apoiamos, né? E é essa impressão que é dada. Então, minha sugestão é que nas próximas oportunidades, onde vão haver reuniões estratégicas como essa, que hajam participações de outros conselheiros, que seja aberta a oportunidade, né, na transparência da agenda do presidente, para que a gente possa também agir com proteção. Porque senão nós todos ficamos entregues nas mãos de um ou outro num momento como esse, né? Então, eu entendo a indignação da Monique. Ela também é minha, porque eu vejo como faltou de verdade, sendo um num determinado momento e outro completamente diferente em outro determinado momento, o vereador. Se está aqui o representante dele, que leve a ele a nossa extrema repúdia. Nossa extrema repulsa, perdão. Repúdia é uma palavra inexistente, eu inventei agora por causa do erro. Nossa extrema repulsa. Nós não gostamos dele como parlamentar, não gostamos da fala dele na direção da cultura. Não é porque você fez pipoca que você sabe plantar milho, não é porque ele foi palhaço a vida inteira que ele sabe o que é cultura. Isso é um equívoco dele, achar que porque ele pintou o rosto de palhaço. Palhaçaria é uma arte, é muito bonito, o clown é uma arte, é muito bonito, mas não é porque ele foi palhaço que ele sabe lidar com cultura. Nós sabemos disso, então deixo registrado aqui, pode pôr no meu nome essa. Eu acredito que seja isso. São esses dois pontos que eu queria colocar. Usar a base da mensagem da Natália, que estava muito bem feito, e, em segundo plano, que o nosso presidente possa convocar uma delegação para essas reuniões estratégicas que forem feitas em momentos recentes como esse, para que não haja equívoco, que não haja sombra de dúvidas. Porque a sombra da dúvida já é um problema para nós. Um abraço a todos, fico por aqui. Natália? Opa. Oi, microfone. Sobre o texto que o Dan mencionou, só para esclarecer, eu posso repetir aqui, é mais fácil. Eu fiz alguns apontamentos única e exclusivamente sobre o Plano Municipal de Cultura, sobre os questionamentos do Plano Municipal de Cultura. Quanto aos erros ortográficos, mencionei alguns apontamentos que o técnico legislativo tinha feito, eu analisei item por item, e a questão principal ali é que, sim, tem algumas questões, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Por exemplo, tá dentro dos, acho que são 64 apontamentos que o técnico legislativo coloca no relatório dele. Espaço depois do fechamento dos parênteses, falta de vírgula, tem algumas aspas, tem algumas sugestões na troca de algumas palavras, tem um texto nos gráficos que foram extraídos dos formulários que a gente abriu para consulta pública online,
Fui eu que... isso foi... Assumo a bronca. Eu assumo a bronca. Fui eu que fiz isso. Fui eu que extraí essas imagens com os gráficos dos formulários e inseri no texto, na redação do texto do Plano Municipal de Cultura. E eu não percebi que quando o Google tira essa imagem, quando você salva como um JPG, como o enunciado da questão era muito longo, ele automaticamente suprime e coloca 3 pontinhos no meio. E eu não percebi. Acabou indo dessa forma. Mas assim, de forma geral, não são apontamentos que mudam o conteúdo, não mudam o entendimento daquilo que está colocado ali. Aquilo ali ainda é a proposta que a gente chegou coletivamente como a proposta do nosso Plano Municipal de Cultura. Então, acho que o trabalho é esse mesmo, né? O projeto saiu da Secretaria de Cultura, passou pelos nossos técnicos legislativos, técnicos da Prefeitura, foi para a Câmara e a gente vai aprimorando eles. O próprio texto, a própria redação, ela foi lida e foi alterada durante a nossa conferência, né? Então, foi algo que foi construído coletivamente. Eu vejo assim com naturalidade, de verdade, que tenham alguns erros ortográficos desse tipo. E ainda assim, erros que precisam ser corrigidos, de fato, mas nada que comprometa aquilo que a gente está propondo. Basicamente é isso. Aí tem a questão da participação também, que a gente teve ampla participação, sim, em várias das nossas reuniões, algumas mais, algumas menos. Naquela reunião especificamente do Fórum de Patrimônio, acho que ali no momento, não sei se não entenderam a pergunta ou se não souberam, mas a gente tinha... Eu não estava lá, mas eu assisti pela internet a reunião do Fórum de Patrimônio, que teve no Departamento de História, e que o vereador estava presente. Ele me perguntou ali, né, quem que participou da elaboração do plano. A professora Raquel estava presente, ela participou de reuniões setoriais, inclusive teve uma reunião específica durante a construção do plano com o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, ela estava presente nessa. A gente tinha a professora Lia, a gente teve Betinha nas setoriais, em várias reuniões, não foi nenhuma só. Então, é realmente assim, só para reafirmar o nosso compromisso, o nosso comprometimento ali na elaboração daquele plano e que essas falhas precisam sim de ser ajustadas, se for por meio de emenda, se o vereador puder fazer isso por meio de emenda, ótimo, mas é isso. Mais nesse sentido mesmo. Eu vou abrir para mais um para poder abrir para o Carlos falar e depois eu me posicionar aqui também. Jonathan? Boa noite, gente. Eu me dei o trabalho de reenviar lá no grupo, então já está como mensagem recente esses apontamentos da Natália, que como no grupo mesmo eu tinha dito, também concordo plenamente. Eu acho que a gente fez um trabalho incessante disso, a gente fez um trabalho forte em relação a isso, na medida do possível que a gente teve, a partir das ferramentas que a gente tinha. Eu acredito que se a gente tivesse mais tempo, a gente teria feito um trabalho ainda melhor, mas dentro do tempo cabível que a gente tinha, a gente fez um trabalho sim de excelência, de correria, de briga com as coisas para poder tudo dar certo. E faço das minhas palavras as palavras do Dan e da Monique. Eu acredito que quando você vai citar um grupo de pessoas, você precisa entender o quanto esse grupo de pessoas representa. E esse grupo de pessoas, o qual está sendo citado frequentemente, e sim, atacado por muitas vezes, frequentemente por essa mesma pessoa, foi eleito pelas pessoas que se sentiram representadas por eles. Assim como o vereador foi eleito pelas pessoas que se sentiam representadas por ele. Se ele detém essa vontade de respeito à sua eleição, acredito que ele também tenha que agir da mesma forma com os que foram eleitos
pelo meio da cultura. Acredito que ninguém está aqui porque eu estava sem ter o que fazer em casa e resolvi entrar para o conselho. Duvido que alguém esteja aqui exatamente por isso às 7h50 da noite de uma quinta-feira. E quem me conhece e me viu nas reuniões sabe que eu tenho um problema sério com a organização. E, infelizmente, aí agora eu vou fazer um apontamento de algo que está me incomodando há algum tempo. São algumas desorganizações e má posturas em algumas relações das reuniões. Eu acredito que, se há uma solicitação em um grupo que foi considerado o grupo de comunicação do Conselho, essas comunicações, esses pedidos precisam entrar em pauta automaticamente. Se houve uma solicitação do Conselho de falar e debater sobre esses temas, eles têm que entrar automaticamente. Eles não têm que ser, vamos ver. Não é vamos ver. Se teve um número de participantes que fizeram a solicitação, ele tem que entrar. Até porque, vou dar o exemplo, se lá no nosso manual está dizendo que 5 membros podem solicitar uma extraordinária e haviam 7 dizendo que queriam, mas tudo bem, não teve como fazer a extraordinária, até porque a nossa ordinária estava próxima. Então, a pauta debatida tem que entrar nessa reunião. Simples. Outra coisa, organização. Se você vai cobrar tempo de fala de uma pessoa, você faz isso antes que a pessoa comece a falar. E você cobra o mesmo tempo de todas as pessoas. E isso é de todas, até de quem está ministrando a reunião, de quem está organizando a reunião. E tem momento de fala. Um momento de fala é respeitado por todos. Eu sou muito chato com isso, eu detesto cortes, isso seja independente do que for. Então, a gente está fazendo um trabalho aqui dedicado, e um trabalho sério, profissional. A gente não está aqui para ficar brincando. Então, vamos fazer da forma séria, correta. Então, ok, tem que ter tempo? Tem que ter tempo, eu também sempre falo isso. Sempre falo que, às vezes, umas falas que duram muito tempo acabam alongando demais. Mas, então, se reorganize essa fala lá no começo. É muito feio. E aí, fica a nossa imagem feia de desorganização. Como que a gente vai cobrar algumas coisas se a gente não consegue se organizar? Então, que a gente possa respeitar o momento de fala de cada um, possa respeitar as organizações que já estão previstas. Elas já estão previstas. Todo mundo tem. E aí exatamente. E outra coisa, vou falar a da fala que a Monique acabou de mandar. Se todos precisam ser ouvidos, todos têm que ser ouvidos. E quem quer falar precisa se inscrever, independente de quem seja. Então se inscreva para a fala também. Vamos tornar essas coisas mais organizadas e respeitar a opinião de cada um. É isso, gente. Alguém mais? A Juno? Tem a Juno e o Leandro na fila. Então, Oi. Pois não. Oi, gente. Bom estar Olá. de volta. Tudo bom? Eu sei que eu estou como convidada hoje, né? Porque ainda não saiu a nomeação. Eu tenho só umas dúvidas. Quem mais está na comissão? Primeira pergunta: quem mais está na comissão de justiça, além do vereador citado, Dentinho? Vocês sabem me dizer? É o vereador Alberto Barreto e a vereadora Vivi da Rádio. Alberto Barreto e a Vivi da Rádio. Beleza. Uma outra pergunta que eu tenho é: esses outros vereadores, além do Dentinho, né? Que me parece que não, pela minha história que eu tenho, né, que eu já fui conselheira antes, né, eles estiveram presentes em deliberações que não fossem apenas ações diretas sobre essa implicação política, que é a aprovação, né, que tem que passar pela Câmara, ou eles são pessoas presentes e que estão conosco fazendo visitas
ao conselho, mandando perguntas, né? Só para eu entender um pouco essa relação, porque talvez, né, essa comunicação ela precise ser adaptada, né, no sentido de uma conversa um pouco mais aberta e mais ampla com esses parlamentares, com esses vereadores, né, para a gente entender se a gente está realmente, né, na mesma sintonia. Mas é isso. Era só essa dúvida para saber quem mais está envolvido nisso. Muito obrigado. Leandro? Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Carlos. Bem-vindo à nossa reunião. Eu fico um pouco chateado da forma como o plano vem sendo tratado, né? Eu acho que a gente se apegar nesse momento a algumas falhas que, como a Natália falou, foi um trabalho coletivo, né? Foi feito por muitas mãos, né? E a gente se apegar a alguns erros, vírgula, aspas, eu acho que não é legal, né? Porque acaba desmerecendo todo o trabalho que foi feito durante esse período. Porque as pessoas que estão de fora, que acompanham só pelos posts do Instagram, elas acabam tendo uma informação equivocada, né? Elas não têm informação do conteúdo do plano, né? Do que realmente a gente avança com o plano, em função de alguns erros pontuais, né? Eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade muito grande de melhorar esse plano, né? Veja, a gente já está no mês 5, indo para o mês 6. Acho que o nosso plano foi feito em 5 meses, né? 5, 6 meses. A gente já teve um outro tempo similar a esse e a gente não avançou em nada, né? Eu sou a favor de ser apresentado algumas emendas, sim, para melhorá-lo. Não descaracterizar o plano, né? Não de ir contra o espírito daquilo que foi criado, né? Mas de realmente complementar. Porque a gente sabe que algumas áreas foram menos representadas, outras tiveram uma representação melhor, então se fazem mais presente no plano. E eu não vejo essa preocupação no momento de melhorar o plano realmente. A gente ter um documento validado em todas as instâncias, né? O executivo fez a sua parte, agora eu escutei lá atrás, né? Quando fosse para o legislativo, a gente teria essa oportunidade de melhorar, que a Câmara tem uma capacidade de comunicação maior, sabe? E a gente não vê isso, né? E, inclusive, quando se fala em participação, isso também acontece na Câmara, né? A gente vê que as audiências públicas, que são importantíssimas, não enche a galeria lá. Dificilmente enche, né? E, então, eu não acho que seja um argumento a gente falar que o plano não teve uma participação adequada, né? E se não teve, então, por que a gente não está aproveitando agora, né? Então, era isso que eu queria comentar. Acho que a gente precisa avançar, né? Acho que o tempo para debater isso já foi. Agora a gente precisa fazer as correções pontuais, apresentar melhorias e, enfim, ter um plano mais contemple mais artistas, né? Mais classes artísticas na cidade. É isso. Obrigado. Boa noite. Carlos, sinta-se, por favor. Vamos lá. Seja bem-vindo de novo. Vamos lá. Eu não vou fazer nenhuma fala de defesa política do vereador, que cabe a ele. Eu vim mais para falar tecnicamente da questão do projeto de lei, né? Daquilo que está para minha avaliação lá, para minha análise, porque no gabinete do vereador eu faço essa análise prévia para ele. Nós recebemos, tanto do jurídico como da técnica, os pareceres. Do jurídico, tudo bem, o projeto está constitucional, está tranquilo. E quando recebemos o parecer da técnica, foi quando nos debruçamos melhor. E, na verdade, a técnica ela encontrou lá 64 apontamentos, mas quando eu tinha feito a minha leitura e a minha análise, eu tinha achado um pouco mais de problemas no texto. Aí, essa semana eu conversei com o pessoal da técnica e apontei aquilo que eu tinha encontrado a mais
nós chegamos a 111 apontamentos, mas são 111 apontamentos de redação. Qualquer alteração que se faça somando esses apontamentos, ele não vai mexer em absolutamente nada do conteúdo, do mérito, daquilo que está lá no plano. Inclusive, estamos discutindo lá se a gente apresenta 111 emendas, se apresenta uma emenda bastante longa, corrigindo tudo de uma vez, né? Eu acho que esta, inclusive, será a proposta da comissão, um apontamento longo, onde todos os errinhos lá que foram apontados a gente corrija. Há uma preocupação, porque a técnica não apontou, por exemplo, nas últimas ações, lá no plano de ação, o plano tem metas para o ano 3035. Se a gente não corrige isso, fica o que está escrito. Ou seja, o plano ele tem meta para o ano 3035, e não é apenas um. Acho que são 5 ou 6 vezes que é citado o ano 3035. Então, a gente pretende corrigir isso. Há um compromisso do vereador de não alterar, porque ele é o relator. Apenas para quem não conhece muito como é que funciona, são 3 vereadores da Comissão de Justiça e um deles é o relator daquele projeto. E do Plano Municipal de Cultura é o vereador Dentinho. Então, ele que vai fazer o relatório e vai ser aprovado ou não pela Vivi e pelo Alberto, para depois seguir para a Comissão de Finanças, porque tem implicações financeiras, e para a Comissão de Educação e Cultura, porque é assunto afeto a eles. Então, nesse primeiro momento, há essa sugestão. Há uma sugestão paralela, e acho que fica complexo a gente discutir aqui, mas para quem leu o projeto do prefeito, foi encaminhado no finalzinho do ano pelo prefeito Saldi, o projeto inteiro, toda a mensagem do prefeito, tem 204 páginas. Dessas 204 páginas, 125 páginas é só da mensagem, ou seja, não é o projeto. E esses errinhos que foram apontados, eles estão nas outras páginas, nessas 78 páginas de texto do projeto. A técnica tem uma sugestão, depois, se vocês quiserem analisar, nós podemos nos reunir com a comissão, com o conselho. Se vocês analisarem bem, o prefeito, quando fez a mensagem, ele colocou todo o diagnóstico, todas as reuniões, todas as datas, todos os gráficos, ele colocou na mensagem. E depois, no texto da lei, no anexo, ele colocou tudo de novo. Ele repetiu todas essas informações. Por isso, ocupa um espaço de texto bastante grande. Porém, a aplicação do plano, a questão prática do plano, ela está a partir do item 7, que é as metas das ações, né? Há uma sugestão de que o anexo do projeto de lei fosse apenas a partir do item 7. Porque a partir do item 7, você vai ter apenas 15 páginas, que é o plano de ação, que é o plano municipal mesmo, na prática. E aí, a quantidade de erros é bem menor, a solução fica mais fácil. Mas, enfim, qualquer caminho que a gente resolva tomar, há um compromisso da Comissão de Justiça e do vereador, e aí eu não estou falando em defesa política, nós estamos falando sobre a questão da escrita do projeto, de não alterar nada. Porém, no mês de fevereiro, nós tivemos uma reunião com o prefeito, a secretária, o secretário de Finanças,
a vereadora Thalita também estava, o Pedro também estava, Danilo estava, e o vereador pediu ao secretário de Finanças que fizesse o estudo do impacto financeiro do plano, porque o plano ele vai alterar o orçamento da cidade no primeiro ou segundo ano da vigência do plano, mudando o índice do orçamento da cultura para 1%, e depois, de forma escalonada, até chegar a 2%. Nós pedimos esse estudo e esse estudo não chegou até agora e nos preocupou porque a LDO foi enviada para a Câmara sem esse impacto. No segundo semestre, será encaminhado para a Câmara o PPA, que é o plano plurianual. Aí, tem que ter essa questão do plano, porque o plano ele muda o orçamento do município. Está aparecendo o texto aqui. Enfim, se a gente deixar o plano com os erros que está, se vocês acham que é importante que faça isso, a gente passa e bola para frente. Mas como é um plano de cultura, é interessante fazer essas correções, mesmo que seja através de uma emenda só, mesmo que longa, mas há um compromisso de não alterar nenhum conteúdo do que foi aprovado no fórum e também alterar nada do que o prefeito mandou. Agora, deixa eu fazer mais uma orientação aqui, Carlos. É que passa pela Comissão de Justiça, uma vez aprovado, ainda vai ser submetido a outras duas, né? Isso. Quer dizer, ainda poderá ser muito mais discutido. Sim. Na verdade, cada comissão vai discutir aquilo que afeta a comissão. No caso nosso, a comissão é de redação. Por isso que está sendo pega essa questão da redação, né? A próxima comissão, ela vai, a Comissão de Finanças, ela vai estudar o impacto financeiro da redação. E a Comissão de Cultura? E a Comissão de Cultura vai avaliar a questão do mérito do plano, né? Eu acho que vai ser a comissão mais tranquila, porque se isso já foi discutido nos fóruns, se isso é vontade da classe, então a comissão normalmente ela acata. A preocupação nossa é um trabalho chato, mas ela é a da redação, para dar a melhor redação. A gente não vai se apegar aos conteúdos, né? Não vai tirar nada do plano e nem vai colocar nada no plano. A gente vai fazer apenas a correção. Não há nenhuma correção constitucional. O plano está constitucional. É só uma questão de redação mesmo do plano, que a gente precisa corrigir. Vamos ter que corrigir, né? A gente só vai escolher a melhor forma de fazer isso, mas vamos corrigir para deixar o plano bacana, bem redigido, para que as próximas comissões possam trabalhar de forma rápida, célere, para que a gente possa, então, aprovar o quanto antes o projeto. Tá certo, Carlos. Obrigado pela sua disposição de nos explicar isso, viu? Eu só queria colocar uma questão aqui também. Eu falei em algumas das reuniões do fórum e o gabinete estava aberto para receber qualquer pessoa, qualquer cidadão, artista ou não, cultura ou não, que queira saber o que está acontecendo lá, o que está tramitando, né? Então, eu ainda mantenho esse convite. O gabinete está aberto para qualquer cidadão que individualmente ou coletivamente queira saber o que está acontecendo, como está acontecendo. Eu faço questão de mostrar, de abrir, de discutir, de tirar dúvida, né? Quando começou, quando o projeto foi para a Comissão de Justiça, claro, o Pedro esteve lá querendo saber, tudo que ele quis saber a gente respondeu, e como
fazemos isso com qualquer cidadão que aparece lá. Então, estão todos convidados. Bom, obrigado novamente, Carlos. Só para a gente avançar na nossa Eu posso fazer só uma pergunta? Desculpa interromper. Só uma pergunta para o Carlos. Carlos, sobre essa questão do impacto financeiro, como foi pedido para a prefeitura fazer esse estudo de impacto financeiro, e aí, então, a bola tá com a gente, prefeitura, nesse aspecto. No processo que consta na Câmara, não consta esse encaminhamento para a prefeitura. É isso mesmo? Foi algo que foi acordado, assim... Foi acordado na reunião. Certo. Eu sei aqui que nós participamos. Na verdade, quando nós fazemos uma despesa, criamos uma despesa qualquer, a prefeitura é obrigada a mandar o impacto financeiro. Neste caso, não é uma despesa. Neste caso, é uma alteração orçamentária. Porque hoje a rubrica da cultura está em 0,7 alguma coisa, né? 0,75, 0,70 alguma coisa, e o plano obriga a mudar para 1%. Sim. Para colocar na cultura, você precisa tirar de algum lugar. Esse estudo nós pedimos para a prefeitura, mas pedimos verbalmente. E detalhe, isso não impede do plano prosseguir, viu? Certo. É porque havia uma intenção de que a LDO já viesse com algum indicativo ou que a PPA viesse. Como a LDO veio sem nenhum indicativo, a gente está aguardando a PPA, mas a PPA é só no segundo semestre. Então, para a gente não segurar o projeto, a gente faz o seguinte, corrige a parte de redação e manda para frente. Aí a Comissão de Finanças pode... receber esse estudo no meio do caminho. Isso. Perfeito. Não, era essa a questão. Eu só queria saber se a Câmara não precisaria enviar de volta para a Prefeitura de forma oficial o projeto, né? Não, isso não precisa. E a outra coisa que ficou ali definido é que teremos o PPA. Então, o plano precisa estar previsto no PPA. E aí é uma das coisas mais importantes, que é o planejamento, para quem não sabe, para os próximos 4 anos, né? Exatamente. Então, nesse planejamento é muito importante, né? Além do que ele vai ter que prever o que a gente estabeleceu no plano. Porque o plano ele estabelece uma alteração orçamentária. E ele afeta não o orçamento da cultura só, ele afeta toda a peça orçamentária. Porque quando você põe uma porcentagem para algum lugar, você tira a porcentagem de outro. E existem lugares que você não pode tirar. Né? Você não pode aplicar menos que 25% para a educação, não pode aplicar menos que 15% para a saúde. Então, você precisa ver de onde você vai tirar. Então, para colocar na cultura, vai ter que tirar de algum lugar, é esse estudo que a prefeitura tem que fazer. E, ao mesmo tempo, a gente precisa chegar, porque o plano ele estabelece o prazo para que esse recurso, esse percentual, ele atinja, né? ele se eleve. Então, o PPA precisa prever isso. Não, porque o plano prevê mudança para 1% no primeiro ou segundo ano de vigência do plano. É isso que está no texto. Ok. Só que depois, ele, por lei, né, virando lei, ele obriga a prefeitura a aumentar 0,2% a cada orçamento. E aí, então, essa obrigação a prefeitura vai ter, mas ela tem que se planejar para isso. Ela tem que prever no seu plano de investimento, no seu plano plurianual. Que, aliás, tem que estar nesses 4 anos. Nesse PPA tem que estar previsto. Tem que estar. Mas, mais uma vez, isso não impede a tramitação, tá bom? É que, assim, nós recebemos o parecer da comissão da técnica, agora nós fizemos os novos apontamentos lá no gabinete e a gente pretende, então, escrever essa alteração no Plano Municipal de Cultura, mas é alteração redacional sem alteração de conteúdo. A gente não vai mexer
usando aqui um xiste, mas a gente não vai mexer uma vírgula do indicador, do índice, dos prazos, não vai mexer Sim. nisso. Não, Porque perfeito. isso é decisão da comunidade, da classe, isso não se mexe. É isso que, sim, que a gente gostaria de pedir, é isso mesmo. Então, obrigado, Carlos. A gente precisa mesmo avançar. Eu vou, para poupar todo mundo aqui, depois eu deixo um texto lá explicando algumas coisas no nosso grupo. Eu acho que acho que fica mais entre a gente ali. Não querendo omitir nada de ninguém, mas é que a Monique falou algumas coisas ali que eu acho que é melhor que a gente converse antes de eu falar aqui. Tá, Pedro, se não houver quem queira perguntar mais alguma coisa a respeito da tramitação de cultura... Eu queria fazer o encaminhamento. Eu coloquei lá na mensagem, que eu acho que seria interessante, aí, aproveitando o seu Carlos Gouveia, o encaminhamento de uma reunião, né, da Comissão de Justiça e Redação com a comissão que elaborou o plano, que esteve à frente do plano, para que a gente possa fazer essas correções e esses ajustes. Eu acho que seria interessante. Podemos fazer isso? Você pode organizar isso para a gente, esse pedido? Eu posso, lembrando apenas que a comissão, ela não são os assessores. A comissão são os vereadores, né? E o vereador Dentinho hoje não pode participar da reunião porque ele está acamado, convalescendo de cirurgia. Podemos agendar esta reunião para a primeira data possível. No caso, senhor Carlos, a ideia que eu estou propondo é que a gente possa, a comissão que elaborou, esteve à frente do plano, junto à Câmara Municipal, que a gente possa se reunir, coloca lá, igual a gente geralmente faz, coloca lá na tela o plano, olha, aqui precisa arrumar essa vírgula, que tal? E a gente faça os ajustes necessários, as correções necessárias para seguir, porque daí não precisa fazer aquela emenda, né, de correções. A gente é a própria comissão do plano, que elaborou o plano, esteve à frente do plano, junto com o senhor, que está à frente aí dessa questão da relatoria aí do vereador Dentinho. A gente senta, marca uma reunião, faz os ajustes, faz as correções e ele segue. E aí toda essa problemática já fica resolvida. Eu acho que é uma ideia interessante. E aí, como também o vereador colocou, de estar contando com a participação popular, com a participação do conselho, eu acho que seria o melhor dos dois mundos, o melhor caminho, né? A gente senta, reúne, ajusta e segue. Que eu acho que o importante é seguir. E se seguir, a gente fazer uns ajustes é o necessário, então que façamos ajustes. Eu acho que a comissão que elaborou o plano, que estava à frente do plano, vai ter disponibilidade de estar participando para poder fazer esses ajustes. Creio que é da vontade também de vocês. Então, eu acho que seria o melhor caminho. A gente faz isso, ajusta e o plano pode seguir. Essa é a minha sugestão, meu encaminhamento. Muito obrigado. Perfeito. Eu só queria saber com quem que eu resolvo isso. Com o Pedro? Não, depois a gente pode fazer uma comunicação oficial aqui, pela mesa, oficializando essa reunião. Pode ser, Carlos? Perfeito, estou inteiramente à disposição. Agradeço muito. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta breve, Pedro, querido. Sobre prazos. Como é que estamos de prazos? Quais são os dias para entregarmos isso, para essa emenda sair, se vai sair ou não, para entender a urgência das coisas? Eu acho que... Cara, se tem algum prazo? Isso tem que ser apreciado em algum momento específico? Isso já está numa prorrogação? Não. É que chegou agora, como ele explicou. Se puder explicar de novo, Carlos? Levemente. O processo ele está parado na Comissão de Justiça porque ele estava aguardando o parecer da técnica que chegou. Eu não sei se vocês se lembram, para quem participou dos fóruns, eu participei de algumas noites. Eu participei de algumas das noites e eu falava assim, olha, está há 49 dias parado na técnica, está há 52 dias parado na técnica. Era essa a minha pergunta mesmo. A técnica mandou para a gente. É justamente essa pergunta. Eu lembro de você ter comentado, eu tive com você nas reuniões,
Mas eu não lembro exatamente há quanto tempo está sendo tramitado, né? Mas muito obrigado. Tá, mas vai dar tempo da gente trabalhar ainda em cima, porque ainda tem que passar por mais 2 comissões, viu? Ainda teremos audiências públicas, e isso a comissão vai poder, inclusive, colaborar com a prefeitura, com a Câmara para ajustar essas datas. Já. Obrigado, gente. Quero já dar uma explicação antecipada, porque quem conhece o andamento da Câmara sabe que julho é recesso da Câmara. É recesso, nós vamos entrar agora em junho. Mas, só explicando, o recesso é só para as sessões. Os vereadores, os assessores, os gabinetes, tudo continua funcionando, podemos tramitar os projetos, então não se preocupem com o recesso parlamentar, porque o processo continua sem problema nenhum. Eu ia lhe fazer uma última pergunta, que me fugiu aqui, me desculpa, Carlos. Fugiu aqui, gente. Podemos avançar, então, com a pauta? Tá, obrigado novamente pela sua atenção. Para deixar a reunião, e fico à disposição de qualquer pessoa do Conselho ou do Conselho como grupo. Muito obrigado, Carlos, novamente. Podemos avançar agora, vamos no segundo item, que é a indicação de membros da comissão que acompanhará os trabalhos da CSEC na aplicação da Política Nacional Aldir Blanc 2025. Você está com o pedido da Aline aberto aí? O pedido da secretária? Sim. Se puder ler para a gente. Deixa eu dar um zoom aqui que eu estou pelo celular. Deixa eu fazer uma pergunta. O Renato e o Dan Barros estão com as mãozinhas levantadas. Eles já falaram, né? O Renato já tinha falado. Tá, eu vou abaixar a mãozinha aqui, então. Dan? O Dan acho que acabou de abaixar. Tá bom. É que o Carlos saiu. Eu ia comunicar, só pedir que ele comunicasse o vereador, Acamadinho, que quando ele for mencionar o conselho, que ele se lembre, o conselho é feito por pessoas que também são contribuintes, que estão trabalhando pelo município, em favor do município, que merecem respeito. Era só isso. Não vai ficar gravado, dá para mandar para ele. Que ele tenha respeito pelo nosso trabalho. E respeito se conquista com enfrentamento. Pelo que eu estou entendendo, mais uma vez, a gente está tentando jogar areia nos nossos olhos. Porque ele usou o tema das falhas gramaticais que existe em qualquer compêndio de escrita. Qualquer um que escreve aqui sabe disso. É um texto gigantesco. Ter 100 erros de gramática é um milagre. É um milagre ter 100 erros de gramática. O vereador fala 15 minutos na Câmara e erra 200 vezes. Ter 100 erros. Eu vou falar mais. Eu vou começar, eu vou fazer um compêndio, vou baixar as falas de quando fala bicicleta, iogurte, tem tudo isso aí. Tudo isso é falado lá pelo vereador que gosta de gramática. Então, é um texto gigante, feito a muitas mãos. Esse trabalho tinha que ser respeitado. Então, esse respeitamento é tomado à força. Não existe paz sem guerra. Então, eu sinto muito ele ter saído. Eu queria ter falado isso para ele ouvir. Não sou de falar fora e de falar nas costas, eu falo perto, no olho no olho. E a próxima fala minha, se as coisas não melhorarem, vão ser na Câmara mesmo. Então, parece que quer passar um pano quente nas coisas, mas não. Ele usou para depreciar nosso trabalho, usou o termo para o leigo, quando ele fala que tem 100 apontamentos, o leigo pode entender que tem 100 erros graves. E se o jurídico aprovou, acabou, gente. Até a inteligência artificial corrige esse texto. Então,
não tenho o que falar, o texto foi bem feito, está bem feito, foi aprovado pelo jurídico, acabou, não tem mais fazer gracinha. Aquilo é gracinha para chamar a atenção e para conquistar votos de quem é contrário à cultura, que a gente sabe que é uma grande maioria. Era isso. Obrigado. Leandro, vai te poder avançar. Acho que é importante também a gente fechar um ciclo aqui, né? A Natália também menciona que a denúncia em relação ao processo de contratação também foi arquivado. É isso? Não existe mais nada pesando contra o processo de elaboração do plano? Vocês podem falar o que é isso, gente? Que eu tô 3 meses atrasado, 4 meses atrasado. Que denúncia é? Perdão. Porque eu vou lembrar. Eu vou esperar também do Ângelo foi aberta, né? Eu gostaria de atualizar. Inclusive, tem gente nova aqui também, além de mim, assistindo. É bom a gente atualizar, galera. Vou esperar do Ângelo uma fala dele, atualizando no vídeo dele, porque no vídeo ele deixa em aberto a legitimidade da contratação. Também quero esperar, quero fazer menção aqui, porque o vídeo do Ângelo também fica capcioso e deixa o nosso trabalho com uma sensação de sujeira. Então, se houve arquivamento, não houve prova, deu tudo certo, estava tudo bem feito. Eu sei que o Ângelo está aqui e gostaria que ele se pronunciasse a respeito disso também. Nath? Olha, sobre as informações que eu tenho, só para... o Ângelo levantou a mão, ele deve falar na sequência, e também vou esclarecer para Juno. A gente recebeu uma denúncia na prefeitura a respeito do processo de contratação da empresa que prestou assessoria para a gente na elaboração do Plano Municipal de Cultura, e a prefeitura respondeu os apontamentos feitos na denúncia, os questionamentos feitos pelo Ministério Público, e não foi instaurado um inquérito. O processo, dentro da denúncia que foi feita, foram levantadas algumas questões a respeito do preço praticado pela contratação. A gente recebeu uma recomendação do Ministério Público pedindo para que no processo de compra a gente coloque mais informações a respeito da pesquisa de preço, algo que não estava constando no processo naquele momento, mas que é constatado que não houve, apesar deles fazerem o questionamento, não houve prática de sobrepreço. Isso já está ali no relatório, eu acho que é o final do Ministério Público, e é isso. Então, não foi aberto um inquérito e até o momento não houve mais nenhum questionamento sobre isso. Acho que é importante sabermos disso, porque não só o Dentinho, né, mencionou recentemente, mas outros vereadores também já questionaram, né, a prefeitura sobre isso, né? E a gente não tem a sequência, né, não sabe o que sucedeu, né? Mas é isso, obrigado. Obrigada. Ângelo? Boa noite, gente. Pô, não tô conseguindo abrir minha câmera, gente. Tá dando um pau aqui. Deixa eu É engraçado, né? Essa ansiedade, né? Na formulação de um processo acrítico, né? Seria muito bom se a gente pudesse ter sempre uma elaboração de processos acríticos quando a gente fala de política pública, né? Mas, vamos lá. Dan, só para você saber, a denúncia quem fez foi o Ministério Público, né? Eu fiz um questionamento, eu vou ler para vocês o questionamento que eu fiz, porque o que acontece? Por que eu recorri ao Ministério Público para pedir esclarecimento? Porque quando eu passo pergunta para a prefeitura não responde, né? Então tem lá vários e vários questionamentos que eu fiz, todos eles sem resposta, né? Então, como não responde, eu fui perguntar. Olha aqui, ó. Vou ler exatamente o que eu perguntei para o Ministério Público. Pergunta: por que não foi feito chamamento público para essa etapa, né? Etapa de contratação, dispensa de licitação, que eu estou falando, tá? Aí eu peço esclarecimento sobre se a prefeitura realmente consultou mais empresas para elaboração de preços. Se vocês devem lembrar, como você participou da comissão, você deve ter lido o termo, né, Oda?
Aí você me diz depois o que está escrito no termo sobre a questão de consulta, acho que de 9 empresas, alguma coisa assim, e que nenhuma delas deu resposta e só 3 teriam respondido. Se sim, quantas e quais recusaram atender ao pedido de cotação? Pergunta B. Se Antonieta Dertic Gil, que realizou a mediação dos eventos presenciais, e Marcos Pardim, que foi o relator do plano, são as mesmas pessoas que participaram da conferência e da consulta de preços. Letra C. Em caso positivo, se esse tipo de prática é regular. Letra D. Caso seja irregular, quais as medidas devem ser adotadas nas esferas administrativas e até eventualmente judiciais? Desde já agradeço e tal. Aí assim, né, como a gente estava discutindo aqui língua agora há pouco, né, português, eu acho que tá escrito em bom português. Eu posso encaminhar o link para vocês. Eu vi hoje, tá? Eu recebi um e-mail hoje a respeito desse arquivamento. Ainda tem prazo de recurso, tem um monte de coisa, né? Então, como eu não tive capacidade ainda de ler, né, porque eu recebi hoje trabalhando, estou com uma gripe braba aqui, eu não sei exatamente a quantas anda, né? Não consegui ver todo o teor do material. Mas o que acontece? No meio do processo, né, o que eu consegui ler, o Ministério Público fez um questionamento a respeito de sobrepreço. E aí o Ministério Público se encarregou de fazer o trabalho dele, que é questionar, né? Então, a despeito disso, eu vou até colocar aqui para não ter dúvidas, aqui foi o questionamento que eu fiz para eles, tá? Vou deixar aqui, ó, fica no vídeo, fica gravado, qualquer um pode ver, né? E aí o Ministério Público fez esse questionamento, a Prefeitura apresentou os argumentos, né, do porquê não tinha sobrepreço, né? Isso eu acho que nunca foi questionamento, que na verdade, com todo mundo que eu conversei, acho que eu não conversei com todos aqui, mas com todo mundo que eu conversei, até falei que achei barato demais os 50 mil reais. E aí o que se percebeu ali é que a Prefeitura ela não fez a consulta. Tem uma consulta que os órgãos públicos fazem sobre preço médio, né, de alguns serviços, que é um serviço que o governo federal oferece para você fazer a formação de preços, quando você vai fazer um questionamento, né? E aí, essa etapa, a Prefeitura não tinha feito no processo de contratação. E aí, o Ministério Público fez uma recomendação para a Prefeitura: olha, a partir daqui, toda dispensa de licitação, tudo que vocês forem fazer para formar preço, vocês têm que se comprometer a fazer uma consulta de preço antes de fazer o procedimento licitatório ou a dispensa de licitação. Então foi uma recomendação, que é uma recomendação que não vai valer só para a Secretaria de Cultura, vai valer para a Prefeitura como um todo, né? Então o negócio é esse. O que me surpreende é essa dificuldade da gente lidar com a crítica, né? A crítica é importante, gente. A gente precisa, né, avançar com ela, mas enfim, isso aí é outro argumento aí para satisfazer quem precisar. Aí, quem sabe isso vira tema de vídeo, pode virar, quem sabe. Obrigado, Ângelo. Dan, faça a última aí para a gente poder avançar, meu amigo, por favor. Meu problema não é nem a questão técnica. Eu vou dizer aqui com esses últimos segundos que eu tenho para falar. Meu problema é ver vocês conectados publicamente à pessoa que está nos atacando. Meu problema é, juntamente com isso, porque o vereador Dentinho postou foto de vocês no gabinete deles, abraçado com eles, mencionou vocês algumas vezes, e junto com isso teve o apontamento dessas verdades que você coloca. Entendo o que você está dizendo. É seu direito como cidadão, como pagador de impostos. Eu só não entendo por que dessa conexão e dessa junção com alguém que nos quer tão mal.
que nos ataca de forma tão frontal e que tenta prejudicar o processo todo. Esse é o meu questionamento, somente esse. Então, isso pode ser falado até para mim. Você pode até me dizer depois por que o vereador Dentinho escuda com vocês em foto, em vídeo, e se posiciona tão mal contra a cultura. É disso que eu estou falando. É disso que fala a fala da Monique. Posso responder? Essa é a questão. É só essa a questão. É que quando você está falando publicamente aqui, eu tenho que responder publicamente, né? Tá joia. Aí, qual que é a questão? Eu tenho uma profissão, né? Aí, parte da minha profissão é entrevistar pessoas, né? E se o meu entrevistado, ele pede para tirar uma foto comigo para postar, não vejo problema nenhum. Ele posta, ele foi tão gentil comigo em me atender, em ser entrevistado, né? Se ele achou, porventura, que o trabalho que a gente desenvolveu merece aplauso, eu também não vou recusar o aplauso, né, por esse trabalho. Agora, eu não me responsabilizo, Odan, pelas ilações que você faz, né? Isso não é coisa, né? Eu não jamais vou ter controle sobre isso. Você pode pensar qualquer coisa que você quiser, entendeu? Que eu passei sobrevoando a sua casa montado num unicórnio, entendeu? Isso aí pouco importa, né? Eu não precisaria, né, vir aqui me justificar, vir aqui dizer sobre isso, né? Até porque não é da conta de ninguém o que eu faço no foro íntimo. Mas, como você se incomodou e falou isso publicamente, eu digo isso. A minha profissão é minha, né? Ela não diz respeito a você, por exemplo. Então, se eu vou entrevistar, né, um vereador e ele pede para tirar uma foto, eu vou tirar uma foto. Assim como eu entrevistei outros vereadores, tirei foto com outros vereadores, outro postou, outro não postou, né? Outros nem pediram para tirar foto comigo. Eu também não tenho esse hábito de pedir para tirar foto com ninguém, né? Entrevistei pessoas da prefeitura, entrevisto ainda artistas, entrevisto outras pessoas, né? Então, a questão profissional. Se eu tô entrevistando, ele quer tirar uma foto comigo e postar, estava aqui falando sobre cultura com a pessoa, tudo bem, né? Agora, as conclusões que você tira sobre isso não são de minha responsabilidade, né? Eu não tenho controle nenhum sobre o que as pessoas pensam sobre absolutamente nada, né? Agora, se você faz questão de ouvir publicamente para que todos ouçam, né? Para aliviar os seus anseios, né? Eu espero que isso ajude a aliviar os seus anseios, né? Porque eu trabalho com audiovisual, né? Tem uma empresa chamada Almanac Grupês Produções. Uma das coisas que a gente faz há muitos e muitos anos é análise de políticas públicas, entrevistas. A gente tem no nosso hall lá entrevistas com prefeitos, a gente tem entrevista com ministra da Cultura, a gente tem entrevista com vereadores, a gente já entrevistou vereadores que estavam questionando Edgar Allan Poe aqui na Câmara de Taubaté, que não sabia nem pronunciar o Edgar Allan Poe, né? Então, a coisa é tão diversa, né? E assim, eu não sei se eu te frustrei, né? Mas a questão é essa, eu fui entrevistar um vereador, é um vereador que foi eleito, teve votos. Agora, as associações são de responsabilidade suas, né? Então, eu não posso assumir essa responsabilidade. Obrigado, Ângelo, obrigado. Bom, vamos avançar. Eu não vou falar aqui porque melhor a gente tem prazo, a gente precisa votar aqui o grupo que vai formar essa comissão. Vamos voltar de novo, Danilo, para a gente. Eu perdi realmente o. Vamos. Deixa eu abrir aqui. Vou fazer a leitura breve aqui, é um ofício curto. Secretaria de Cultura, Economia e Criativa de Taubaté vem, por meio dele, solicitar a gentileza de indicar 3 representantes deste conselho para compor a Comissão de Organização das Audiências Públicas da PNAB no âmbito do município. A constituição desta comissão tem por objetivo planejar e acompanhar as etapas de disputa da sociedade civil conforme diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Cultura.
informamos ainda que a primeira reunião da referida comissão será no dia 3 de junho, às 15 horas, nas dependências do Centro Cultural. Dia 3 de junho já será na próxima terça-feira. Então a gente tem que fazer essa indicação dos representantes para compor essa comissão. Que a comissão que vai organizar as audiências. Isso, vai acompanhar. Vai definir quantas audiências a gente vai discutir, que a prefeitura vai promover para discutir a lei Aldir Blanc, correto? Isso, similar ao que a gente fez no ano passado, né? Aquelas audiências da apresentação, de quanto a gente vai receber, depois a audiência das propostas, da utilização desse dinheiro e a votação. Né? Em uma dessas audiências fazer a votação para ver como vai ser melhor utilizado, qual a melhor forma de editais para a sociedade. Perfeito. Eu queria só tirar uma dúvida antes, posso? Pois não, claro. Odan, que eu vi que algumas pessoas se manifestaram aqui. Eu, por exemplo, eu quero também participar dessa comissão, mas assim, algumas pessoas se manifestaram. Como a comissão ela tem que ser tirada hoje, os conselheiros que não foram nomeados ainda não podem participar da comissão, correto? Não são conselheiros ainda. Então é só. É porque eu vi que o Jono, o Renato e tal teriam interesse, então, no caso, eles não poderiam, só podem realmente os conselheiros que agora estão em exercício da função, e eu já coloco o meu nome para participar. Obrigado. Vamos ver quantas pessoas. Se puderem levantar a mão para facilitar. Juno, como você não foi nomeado, você não pode ainda participar, viu? Ô Pedro, deixa eu tirar uma dúvida. Quem participa da comissão não pode depois enviar projetos, correto? Não. Nesse caso, não tem a ver com isso. Você vai poder enviar os projetos e você não vai participar da comissão que vai fazer os editais. Você não vai participar da comissão só das reuniões. Daí você pode propor projetos da mesma forma. A gente vai seguir da mesma forma que a gente fez no ano passado. A gente monta essa comissão organizadora dessas consultas públicas. A comissão opina, né, qual que é a melhor forma da gente fazer essas informações chegarem até a população. E nas consultas é sempre feita uma votação e tal. Então, aí o edital ele é elaborado com base no que é decidido nessas reuniões. Mas a redação mesmo, né, a comissão não tem acesso, porque senão esses participantes não podem se inscrever depois. Bom, então temos aqui quantos inscritos? 1, 2, 3, 4, 5, que eu estou contando aqui. Tá, a gente tem aqui, ó, o Dan, o Jonathan, o Renato Ângelo, ele ainda não tomou posse, então ele não poderia. O Leandro, a Betinha, o Dimas e a Monique. São quantos? Aqui no ofício ele pede 3, mas se a gente quiser indicar mais, eu acho que não existe um impedimento. Deixa eu ver, 1, 2... Então, vamos indicar os 5. Pode ser. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jonathan, não, o Renato tá com a mão levantada, Isso. mas ele não pode. Você não pode ainda, Renato. Quer dizer, alguém baixou a mão aqui e eu perdi, acho que é o Dan. Mas eu acho que... Jonathan, Dan, Monique, Dimas e Betinha. É isso. Dan, Monique, Dimas, Elizabeth e Jonathan. Isso. Isso? Então... Indiquemos, então. Alguém, eu vou colocar aqui para votação. Ai, Leandro. Eu achei que a mão estava levantada, gente. Então tá tranquilo, Leandro. Tá incluso. Então 5, né? Aí agora ficou 6. Leandro, Dan, Dimas, Elizabeth, Monique e Jonathan. Vocês acham que tem algum problema? Não. Não. Então vou colocar aqui para votação do conselho. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado, então esse grupo está aprovado pelos presentes, né? Por todos os conselheiros presentes. Monique? Não, eu levantei a mão para poder colocar o meu nome, mas eu tenho um questionamento assim, para encerrar, que eu acho que a gente já vai para falar livre, eu preciso também sair. Não, eu preciso fazer, a gente vai votar mais uma coisa. Tá. Desculpa. Tá bom. Então, podemos passar para a próxima. Agora a gente vai votar
que é mesmo? O Leandro pediu uma inclusão também no começo do nosso. Isso. Isso. Do grupo de trabalho de artes visuais. Vamos colocar também o grupo de arte, o grupo de cultura de rua, correto? O cultura de rua não estava na pauta, mas a gente pode incluir. Pode incluir? Sobre a questão da cultura de rua, eu queria só salientar uma questão que eu salientei no fórum que a gente teve de cultura popular. No meu entendimento, como conselheira, cultura de rua está incluso dentro da cultura popular. Tá? Se você precisar colocar num nicho, eu acho que o nicho que mais abrange a questão de cultura de rua é a cultura popular. Até porque a cultura de rua você tem a música, você tem as visuais, você tem a dança, né? E então eu acho que artes visuais não engloba toda a cultura de rua. Dança, tá certo. E nós não temos, eu não sei se foi eleito o conselheiro de cultura popular, mas precisa que tome posse, precisa que a Rosângela saia, né, entregue a renúncia, tome posse no novo conselheiro, para que esse conselheiro esteja à frente do grupo. A Marinalva. A Marinalva. A Marinalva? Então, perfeito. Para que a Marinalva possa, então, tomar a frente, para que a gente não descaracterize e não comece a entrar no... Né, querer tomar continha da cadeirinha do outro e das questões que são... Lógico, a gente pode integrar, mas tem que ser encabeçado pela Conselheira de Cultura Popular, esse grupo, tá bom? Só para a gente deixar as coisas corretas. É que o grupo de trabalho ele é vinculado às câmaras temáticas, né? Não é direto à cadeira. Exato. Então tem a cadeira, tem as cadeiras, tem as comissões, né, câmaras temáticas, e delas saem os grupos de trabalho. Sim, eu entendo, eu entendo esse entendimento, tá, de vocês, mas eu acho assim, por isso que eu digo, ele é uma coisa que tem que ser abrangente, são outras áreas, outras cadeiras participar disso, mas eu ainda creio, ainda pelo que eu entendo, pelo meu entendimento, que precisa, por exemplo, não tem como se falar, se a gente vai falar de pintura, a gente tem, na Câmara Temática, tem que ter a pessoa das artes visuais. Se vai falar de dança, tem que ter a pessoa dos artes cênicas. Então, de cultura de rua, tem que ter a pessoa ligada à cultura popular ali, porque senão descaracteriza a própria Câmara Temática. É apenas nesse sentido, tá bom? Obrigado. Vamos votar, então? Incluir esses dois grupos de trabalho, que é o grupo de trabalho de artes visuais e o de cultura de rua. Então, de cultura de rua, a gente pode votar ele hoje, a criação, mas fica com uma proposta da Marinalva, assim que ela assumir, encabeçar esse grupo. Perfeito. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pelos conselheiros presentes. Agora vamos ao terceiro item, que é... Análise e votação da Resolução 6 de 24, que trata do horário e método das reuniões ordinárias do Conselho Municipal. Que ela é prevista para que a gente faça uma nova votação a cada 3 meses. Gente, então, a minha proposta é que a gente faça agora reuniões presenciais, uma proposta que eu faço aqui. Já tivemos a experiência de fazer várias reuniões online. Eu acho que inclusive, a gente pode até buscar o caminho de fazê-la híbrida, mas ainda a gente não tem material para isso. Alguém mais tem alguma sugestão? Natália? Monique? Levantaram a mão. Perdão, Monique. Levantaram a mão o Dimas, o Jonathan, a Monique e o Leandro. Pois não? O Dimas pode começar. Sobre as reuniões serem presenciais, eu concordo, apoio, eu acho que é muito mais até produtivo reuniões presenciais. Jonathan? A minha solicitação também seria de que elas fossem presenciais. Então, era isso também.
Monique? Eu discordo, eu gostaria de caminhar que continue sendo virtual, porque eu acho que presencial se já é tão difícil, cada um na sua casa, ligar só o celular para participar da reunião. Imagina você ter que ir até a reunião, então é um custo, nós aqui não ganhamos nada. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho curso de Uber, eu vou ter que pegar Uber, ir lá para a reunião, voltar, quem vai precisar, quem vai de carro vai ter que gastar gasolina, e eu acho que vai diminuir o número de participação das pessoas, porque se pelo celular, que é só ligar o celular, só entrar aqui no link para participar da reunião, hoje quase não teve quórum, imagina também se for para ir até o local para ter reunião. Outra questão, tem que ver também com os servidores. Os servidores, eles vão querer a reunião, mas eles vão querer provavelmente à tarde, horário de trabalho. Para a gente que é da sociedade civil, é complicado. Eu, por exemplo, sabe assim, então, para mim é melhor à noite. Então, tem que ver também. Tem as pessoas ligadas à Unital. Eu não sei. Então, a minha posição é que por uma questão de logística e de financeira e também de participação, que se mantenha a reunião online. Leandro? Eu acho que algumas das reuniões precisam ser presenciais, né? Isso a gente tinha conversado até ano passado. Não digo todas, né? Realmente inviabiliza, financeiramente é ruim, mas deveria ter um período de tempo em que elas ocorressem presencialmente. Não sei se a cada 2 meses, cada 3 meses, mas precisamos nos reunir pessoalmente também. Renato? A minha dúvida, na verdade, é mais sobre a votação da PNAB. Eu queria saber por que os novos integrantes não podem participar e quando que vai ter a reunião da PNAB aberta ao público, aos demais interessados. E com relação às reuniões, eu gosto da reunião presencial, que a gente consegue, como o Dan falou, consegue falar no olho da pessoa, olhando para a pessoa. E virtual também é bom, assim, de repente, né? Numa noite assim, chuvosa, de repente, sei lá. Mas é bom ter esse contato com o pessoal também. Acredito que nós que fomos eleitos agora, para se conhecer e tomar conhecimento do andamento, né? Do regimento interno aí do conselho, e conhecer os novos colegas e estar debatendo, assim, é sempre bom fazer tipo esse brainstorm, né? Como diz. Então, fazer uma reunião presencial é bem melhor, assim, nesse caso. Eu sou a favor da fala do Pedro também, de fazer o híbrido, né? De repente, quem não conseguir fazer. Mas aí, tipo, arrumar um telão para fazer junto, né? Fazer virtual aí, presencial. E a minha questão era sobre isso, entendeu? A questão mesmo era sobre a reunião da PNAB e de quando que a gente vai poder participar das próximas. Se já tem algum parecer, alguma coisa assim, e quando vai ser essa posse, entre aspas, nossas. Betinha? Natália? A Natália e a Betinha, Quer falar, Betinha? Pode falar primeiro. Sou eu. Eu concordo que tem pelo menos uma vez no mês a reunião, mas que seja às 19 horas, porque é complicado, 3 horas da tarde. Nós, né, que tem o nosso dever, não tem como reunião e vai diminuir mesmo, que já teve várias experiências assim, né? Então, online pra gente é igual. Vou falar aqui para vocês. Estou fazendo janta e estou aqui na reunião. Então, outros estão fazendo alguma coisa, está na reunião. Se para uns é bom, mas para nós não é. Às vezes, como que a gente vai, né? A gente tira do bolso para pagar gasolina, pagar moto, né? Essas coisas. Então, hoje eu não vou. E é muito importante a gente estar, né? Todo mundo junto. Então, que seja melhoria para todos nós. À noite. É isso. Nath? Respondendo ao Renato, os novos conselheiros que foram eleitos no sábado não passado, retrasado, vocês ainda não tomaram posse. É um documento que vocês precisam assinar, né, registrando, vai ser publicado em Diário Oficial, reconhecendo vocês como conselheiros eleitos. Depois que passou o Fórum de Cultura, nós tivemos
7 reuniões, 8 reuniões em dias seguidos, a gente tinha toda uma documentação para elaborar, para encaminhar, para que fosse publicado, para que, né, fosse processado ali internamente da prefeitura. E esse processo ainda não terminou. Eu acredito que no mais tardar na semana que vem vocês devem tomar posse, tá? Realmente essas reuniões é só a comissão, né, essa comissão de acompanhamento da PNAB que a prefeitura pediu esses conselheiros representantes do conselho, é só por uma questão de organização das consultas públicas, porque nas consultas públicas é aberto ao público em geral, para todo mundo quem quiser participar. Então, a primeira reunião da comissão, a gente já deixou marcada, vai ser no dia 3, e aí a gente já vou até adiantar, a gente já tem algumas datas previstas para essas consultas públicas, e a gente já está querendo fazer a primeira no dia 10, tá? Vamos ver se a comissão vai concordar, todo mundo estando de acordo, aí a gente divulga essas datas, mas é logo, tá? Respondendo a sua pergunta, é bem logo. E sobre os dias, sobre a questão dos horários, pensei em algo próximo ao que o Leandro propôs também, a gente intercalar uma presencial, 2 online, eu acho que pode ser uma boa saída, ou uma online e uma presencial, como vocês acharem melhor. Eu queria perguntar, ver a possibilidade da gente fazer as reuniões às 18 horas, ao invés das 19. Será que fica muito ruim? Quem for contrário, por favor, pode se manifestar. Eu preciso saber, quero saber. Um dia depois do levantamento também às 18. Você sai às 18, Jonathan? Vou dar o apoio. 18 horas? 18 horas e a gente faz... 18 horas é maravilhoso, gente. Nossa, eu fico agradecido por Jesus. E aí a gente faz a próxima... Pois não? Não, perdão. Eu ia dar a ideia de que, mesmo que a gente faça intercalado, então, mas que essa presencial seja híbrida, porque mesmo que seja intercalado, mas que a gente faça de uma forma híbrida, para que quem não consegue ir presencialmente possa continuar participando de forma online. A forma que foi feito o híbrido das reuniões do fórum funcionou, né, gente? A transmissão pelo YouTube. Não foi bem híbrido, né? Só foi transmissão, né? É que o híbrido precisa ter a participação, a gente precisa do sinal de retorno. Ah, sim, mas, por exemplo... Eles participavam de ataque, sim, né? Eles não tinham a voz, não podiam entendi. Então a gente só tem um problema técnico para resolver, é como dar esse retorno, né, no meio da transmissão. Mas eu acho que dá para resolver se... Eu gostei muito da proposta, eu sugiro aqui, eu gostei da proposta de fazermos intercalado. A gente pode fazer a próxima reunião presencial para testar de como as coisas vão ser feitas e tomar decisão e perceber como é que fica, né, e ter uma ideia de como essa coisa acontece, na prática. E o dia da semana? Mantém a segunda quinta-feira de cada mês? A segunda quinta-feira de cada mês. Pode ser? Até porque, mas a gente vai ter que já fazer já no próximo mês, daqui a 15 dias. Na verdade, do próximo mês não é essa? Essa não é a não, a gente tá essa fazendo aqui. Que a gente atrasou. Essa, a de hoje é a de maio mesmo. Perdão. Então a gente faria já na próxima quinzena, né? No próximo dia 15, né? Na segunda quinta-feira. É dia 12 de junho. Dia 12. 12 de junho. Dia 12. Dia dos namorados, gente. Dá problema, né? Como eu não tenho namorado, pra mim. Então vamos fazer, então. Vamos votar para o próximo dia 15, presencial. Aí a gente vê o lugar onde a gente vai poder fazer isso. Dependendo do lugar, eu consigo até fazer híbrido. Gente, quero colocar, eu sei que assim,
falta também, né? Quero colocar à disposição nas quintas-feiras, às 18 horas, a quadra da escola ela é livre, ela não tem atividades. Então, se não houver algum outro local, se um dia quiserem, a gente pode fazer a reunião lá na Imperatriz, lá tem Wi-Fi, banheiro, cozinha. Então, fica aqui a minha disponibilidade, se um dia, caso quiserem, o local está à disposição, tá bom? Vamos fazer híbrido em todo que é lugar, vamos fazer essas itinerantes. Pedro, então só para eu anotar aqui, a sua proposta seria presencial, a segunda quinta-feira de cada mês, às 18 horas? Às 18 horas, como apontaram aqui. O Abraão também está ali. Tá. Não, eu só ia falar isso, Pedro. Eu acho que é interessante ser itinerante até para a gente conhecer os espaços culturais do município, né? E vendo essa questão que a Monique falou, né? De questão de Wi-Fi também, enfim, o próprio espaço para poder receber com qualidade também os membros. O SESC, eu vou checar aqui com as nossas coordenações, mas eu acho que a gente teria algumas salas disponíveis também. Na quinta-feira, a gente está construindo as nossas propostas ainda, mas salas a gente tem, sim. Eu posso checar isso com calma. Por favor. For lá seria legal pra caramba também. Com certeza. Fazer na Monique, fazer lá no Sesc. A Marinalva ofereceu a associação lá do Santa Teresa. Uhum. Exatamente. Juno? Olha, Alguém está com problema aí no áudio. Deve ser o Jonathan. Obrigado. Vou dar uma sugestão que é a seguinte: fazer essa próxima reunião presencial, obviamente eu não voto, é um palpite de quem vai assumir daqui a pouco, mas como isso vai afetar quem vai entrar agora, né? E tem gente que me parece que vai sair também do conselho, que pediu a carta, né, para se listar. Por que a gente não faz a próxima presencial e na próxima reunião aí a gente decide a frequência do que é presencial ou não? Porque essas pessoas já vão estar empossadas e já vão poder ajudar a discutir algo que vão participar. Perfeito. Tá certo. Até vamos fazer a próxima reunião presencial porque teremos a posse dos novos conselheiros. Sim. Então, já é uma reunião festiva quase, né? Exatamente. Então, senhores, eu vou colocar aqui para senhoras e senhores, colocar aqui para votação. O adiamento dessa resolução e a proposta da próxima reunião presencial, isso? Perfeito. A próxima, então, vamos votar a próxima reunião presencial na segunda quinta-feira, dia 12 de junho, às 18 horas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por todos os presentes. Então, gente, temos agora um espaço para fala livre. Monique? Rapidinho, porque eu preciso sair. A gente estava falando sobre a FINAP para 2006. Mas, Natália querida, Danilo querido, nós temos aí também a questão do saldo remanescente, né? Que é ontem mesmo já. Danilo, como que tá, Danilo, isso e tal, porque a gente não, então eu queria só de um posicionamento, porque foi votado, né, a Câmara votou, aprovou, né, a abertura de crédito e parece que já foi enviado para a Prefeitura. Eu estive em reunião com a Aline, há umas 2 semanas atrás, para a gente tratar sobre carnaval já, né? Porque provavelmente a gente vai ter a Liga das Escolas de Samba para o ano que vem. Estamos caminhando aí para voltar com o carnaval, com um carnaval fortalecido. E aí eu aproveitei que eu estava com a Aline e perguntei para ela, e ela disse que o edital provavelmente seria o mesmo, né? Dos pontos de cultura, que não haveria alteração no edital, por isso seria com rapidez, teria agilidade, porque não teria que ser feito um novo edital e usar o próprio que já foi feito. Eu queria só que vocês, se já tem um posicionamento do andamento, como que tá, já tem algum prazo para o lançamento do edital, coisas do tipo, porque as pessoas aqui, né, muitos aqui estão à frente de pontos de cultura, é um dinheiro que vai poder contribuir muito para que a gente possa dar andamento em alguns projetos. Então, só queria saber se tem alguma novidade no andamento, já que a gente já sabe que da Câmara já saiu. Monique, respondendo a sua pergunta, a gente até conversou sobre isso hoje, né, Nath?
a gente olhou no processo, o processo, na verdade, ele retornou para a Câmara, porque a Câmara mandou a mensagem incompleta para a Prefeitura, que é a parte onde vem as dotações orçamentárias do dinheiro. Então, ela voltou para a Câmara, a gente olhou hoje o processo, ela estava tramitando dentro da Câmara e ainda não voltou já com essas decisões para a Prefeitura. A gente aguarda esse novo retorno para a gente dar um andamento agora nos editais. Vai ter que ser feita uma nova votação na Câmara, é isso? Não, é só eles encaminharem a mensagem completa, que eles encaminharam uma mensagem completa faltando uma parte do texto onde tinha as dotações orçamentárias. Então voltou só para eles revisarem esse texto e mandarem de volta. Perfeito. Amanhã a Moniquinha estará lá na Câmara para poder assistir para que haja uma agilidade que seja breve isso. Tá bom, gente? Muito obrigada. Monique, antes de você sair, vou te interromper. Desculpa. Só mais uma informação. A gente já está tramitando, já foi elaborado um termo de referência, um novo edital de pareceristas, porque o nosso já expirou, já deu o tempo do nosso edital que atendeu tanto a LPG como a PNAB do ano passado. Então, antes de abrir o do Cultura Viva, a gente precisa resolver dos pareceristas, tá? Só isso que eu queria te falar. Perfeito, gente. Tá, perfeito. Obrigada. Eu sei que na minha primeira fala eu me incidi um pouco. Eu tô tentando ser mais calma. Estou tentando, mas é muito difícil para uma filha de Ansan ser tão calma. Mas assim, não é nada pessoal contra ninguém. É que realmente fiquei muito chateada com a fala lá do doentinho. Ainda mais eu me senti traída, porque ele falou uma coisa na minha frente, na minha cara. E alguns dias depois ele foi na tribuna e falou o avesso do que ele tinha falado para mim, olhando no meu olho. Então isso me causou uma profunda revolta. Mas se eu fui estúpido ou grosseira com algum, me desculpem, às vezes eu sou delicada feito um rinoceronte, mas vocês sabem que eu sou do bem. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Deixa eu correr para a quadra, que minha garotada da capoeira precisa comer o lanchinho. Tchau. Tchau, Monique. Boa noite. Boa noite, Monique. Oi. Leandro? Bom, eu mandei lá no grupo amanhã, mas essa altura do campeonato todos já estão acompanhando, né? Que Taubaté foi uma das 11 cidades selecionadas para participar do Film Commission de São Paulo. Se eu não me engano, organizado pelo MIS, né? MIS São Paulo. O pessoal do audiovisual acho que precisa aproveitar essa oportunidade, mostrar para a Secretaria de Cultura que é importante dar sequência a isso, né? Taubaté está aí entre São José dos Campos e Campos do Jordão, que são as outras duas cidades que também foram selecionadas, né? Então, eu imagino que quem vai buscar uma locação, né, aqui em Taubaté ou em São José dos Campos vai acabar aproveitando a região como um todo, né? E São José dos Campos tem um projeto muito interessante nesse sentido, né? Eles têm um site com todas essas regiões mapeadas, com foto. É um negócio espetacular. E eu acho que o Taubaté merece também algo nesse sentido. Deixa eu fazer aqui, dar meus parabéns pessoais para o Abraão, que o Abraão cutucou todo mundo, né, Abraão? Gente, eu gostaria muito de receber esse parabéns, mas eu não mereço, tá? Eu acho que a Michelle merece mais do que todo mundo. Não, né? a Michelle a gente ia chegar, íamos chegar na Michelle, porque a Michelle... Quem fez a arte acontecer, digamos assim. Eu gostaria, enquanto Sesc, programador de cinema, né, acolher diretamente as propostas de cinema aqui. Já tenho conversado com alguns produtores, a gente vai começar esse projeto de escola de cinema com algumas escolas em breve aqui, projeto piloto desse ano, para o ano que vem a gente fazer o audiovisual fortalecer, né? A terra do Mazzaropi, não é à toa que a gente tem que continuar essas raízes aqui. Maravilha. Parabéns para a Michelle. A Michelle e a Daniele, tá? As duas trabalharam bastante nisso. Inclusive, eu vi aqui a Michelle vários dias depois do horário, montando planilha, formulário. Então, merece uma moção de aplauso. Merece. Vamos fazer uma moção de aplauso agora para as duas. Certo? Quem mais? Renato? A gente terminar aqui, tem uma fala livre, né? Já são quase 9 horas, gente. Avançamos pra caramba.
Renato, você pode dar a última palavra antes da gente encerrar? Sim, então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando e avisar aí o Leandro que eu sim fiz a minha inscrição do ponto MIS, né, do setor de audiovisual. Mandei já meu filme para lá e agora estou torcendo, né, para ser um dos selecionados aí, que são várias cidades, né, são 12 vagas. E uma coisa que ficou uma dúvida na minha cabeça, Pedro, é a reunião da posse dos novos eleitos será no dia 12, então? Dia 12 a gente vai fazer uma reunião, mas vocês vão tomar posse provavelmente antes. Você vai ser avisado. Sim, tá. Eu anotei o telefone aqui do Leandro. Aqui. Mas a secretaria vai entrar em contato, tem o e-mail, tem todo o seu contato lá, vão explicar na hora certa. Pode ter certeza que vai ter. A minha dúvida era essa. Mas beleza, então. Valeu, boa noite para todos aí. Leandro, se você quiser passar meu contato também pro Renato, fica à vontade, tá? Daí ele, né, pra falar com ele. Mas tá tudo lá, tá tudo nos nossos arquivos. Eu conversei com a Michelle também. Então tá bom. Vocês aí. Na verdade, Renato, só complementando, né? É um programa de residência artística do MIS, né? Isso. É uma outra eu recebi e-mail ontem. Além da residência artística, nós também fomos selecionados para participar de locações, né? Do estado de São Paulo. Bacana. É bem legal. Isso aí vai fomentar bem o nosso audiovisual aqui. Legal. Bacana. Gente, bom, conselheiros e conselheiros, acho que vamos encerrar então. Então, se não temos mais nada a tratar, declaro essa reunião encerrada. Boa noite a todos. Hoje foi muito bom, foi bem quente. Eu gostei. Boa noite, obrigado gente. aí por tudo, tá? Bom descanso para vocês. Boa noite.